Senhor, te agradecemos por esse amor impagável. Nada que possamos fazer nessa vida terrena, ainda que o Senhor nos concedesse mais 1000 vidas, nada do que pudéssemos fazer, Senhor, ia pagar esse amor que o Senhor tem por nós, ia pagar o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Te damos graças, Senhor, por todas as coisas boas que o Senhor nos concedeu. Estamos aqui por causa do seu nome, estamos aqui por causa do seu eterno amor, Senhor. Não existe mérito em nós algum, ó Pai. Senhor, tudo que nós temos, o fôlego de vida, essa roupa para vestir, estarmos aqui em pé, só podemos fazer isso porque o Senhor sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, porque se o Senhor não sustentasse, nós não estaríamos aqui nessa noite, Pai. Senhor, então te agradecemos pelo seu infinito amor sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Antes de se assentar, dá um abraço da pessoa que está ao seu lado, fale para ela que bom que você veio, que bom que você está aqui. Simone, quando a gente voltar no finalzinho, vai ser aquela música. Irmãos, boa noite. É uma satisfação muito grande poder estar aqui com você nessa noite, compartilhando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Semana passada eu estava aqui compartilhando uma palavra com os irmãos, pregando uma mensagem intitulada Eu Sou. Semana passada eu estava falando sobre isso e eu não consegui terminar essa mensagem. Eu havia falado que essa mensagem era uma mensagem extensa, fruto de um estudo que eu fiz, e eu vou estar dando continuidade a essa mensagem nessa noite. Eu sou parte 2, eu utilizei como referência Êxodo, capítulo 3, verso 13 e verso 14, aquele diálogo que Moisés tem ali na sarça ardente com Deus. Deus se apresenta para Moisés dizendo assim: eu sou o Deus dos seus antepassados, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E Deus fala para Moisés que ele havia ouvido o clamor do povo dele, e ele iria libertar os hebreus do domínio dos egípcios, e ele estava escolhendo Moisés para ser esse libertador. Aí Moisés vira para Deus e faz uma pergunta: Senhor, quando eu chegar até o povo hebreu e falar para o povo hebreu que o Deus dos antepassados deles estava dizendo que iria libertá-los, e se eles me perguntarem quem é esse Deus e qual é o nome desse Deus? Moisés estava se antecipando a um questionamento natural. Moisés ele já estava se antecipando a esse questionamento. Primeiro, porque esse povo aqui, nesse momento, eles são politeístas, ou seja, eles adoram a diversos deuses. Só a partir de Moisés, quando Moisés vai tirar esse povo do Egito, esse povo vai começar a se converter ao politeísmo e ao monoteísmo. Eles começam a servir apenas a um Deus, ou seja, ao Deus verdadeiro. Então, Moisés se antecipa a esse questionamento e fala para Deus: se eles me perguntarem quem é o Deus que vai libertá-los, o que eu vou falar? E Deus fala assim: olha, você vai dizer para essa gente, o eu sou te enviou. Na hora Moisés não questiona nada, Moisés entendeu o nome de Deus, eu sou. O nome de um Deus representava o caráter que esse Deus ele tinha. Então Moisés estava preocupado realmente com o nome, mas não era a primeira vez que Deus se apresentava para alguém dizendo que era o eu sou. Em Gênesis capítulo 15, verso 1, Deus ele vira para Abraão e diz assim: Abraão, eu sou.
eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele se apresenta para Abraão dizendo que ele é o eu sou. No verso 7 do capítulo 15, o mesmo capítulo, Deus vira para Abraão e diz assim: Abraão, eu sou o Deus que te tirou da terra de Ur. Eu sou o Deus, ou seja, o eu sou começa a aparecer novamente. No capítulo 17, Deus vira para Abraão e fala: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeita. Ou seja, inúmeras vezes, quando Deus vai se apresentar, principalmente na Torá, no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, quando Deus ele começa a se apresentar para as pessoas, ele se apresenta como o eu sou. Quando ele se apresentou para Isaac, ele disse: Isaac, eu sou o Deus do seu pai. Quando ele foi se apresentar para Jacó, ele falou: Jacó, eu sou o Deus dos seus antepassados, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus do seu pai Isaac. E agora, quando Deus ele vai se apresentar para Moisés, ele diz: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. E você vai falar para esse povo, quando você vê esse povo, que o eu sou enviou vocês, me enviou para poder falar com vocês. Deus ele está fazendo essa construção na mente do povo de que ele é um Deus único. O que significa eu sou? Eu estava explicando na primeira mensagem que eu sou significa que ele se autossustenta. Ele não depende de nada e ele não depende de ninguém para fazer coisa alguma. Quando ele diz eu sou, significa que ele tem vida própria e fora dele não existe vida alguma. Por isso que ele é o eu sou. Quando a gente vai seguindo Levítico, Número, Deuteronômio, Deus quando vai falar com o povo, ele fala, eu sou. E ele deixa uma assinatura. Exemplo, Deuteronômio capítulo 32, verso 39, ele vem dizendo, eu sou, eu mesmo, e além de mim não há outro Deus. Eu mato e eu dou vida, eu firo e eu dou saúde. Não existe ninguém que possa livrar vocês das minhas mãos. Ou seja, ele está dizendo que ele é um Deus autossuficiente, ele não depende de nada e ele não depende de ninguém para fazer coisa alguma. Então, quando ele estava dizendo para o povo que ele é o eu sou, ele está dizendo, esse é o meu caráter, essa é a minha natureza. O eu sou significa que ele não está preso a um espaço geográfico. Ele não depende de um espaço geográfico para poder realizar algum tipo de milagre. Ou seja, se ele está no deserto e no deserto não tem água, o deserto não vai parar esse Deus. Se não tem água, ele faz a água sair da rocha. O espaço geográfico não para ele. O tempo não é capaz de parar o eu sou, porque ele é um ser atemporal ou intemporal. Ele é um ser que está em todas as épocas. Ele é um ser invariável, ele é um ser imutável, ele é um ser perene, ele é um ser eterno. O tempo não para ele. Então, ele é o eu sou. Quando os profetas iam corrigir o povo de Israel, quando os profetas iam corrigir os judeus, eles começavam as suas correções, é claro, sendo a boca de Deus, dizendo assim, olha, eu sou o Deus, ó o eu sou aparecendo, que tirou vocês da escravidão do Egito. Aí o outro profeta ia falar para o povo, dizia assim, olha, eu sou o Deus que tirou vocês lá do deserto, que caminhou com vocês no deserto. Então esse eu sou foi sendo construído na mentalidade do povo. Aí no Novo Testamento, Jesus Cristo ele aparece dizendo que ele é o eu sou, de uma forma muito específica no Evangelho de João. No Evangelho de João, Jesus Cristo faz 7 afirmações dizendo que ele é o eu sou. A primeira afirmação, a primeira e a segunda afirmação, nós vimos na semana passada. A primeira afirmação se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, verso 35, do qual ele diz, eu sou o pão da vida. Quando Jesus Cristo, ele afirma que ele é
o eu sou, os judeus entenderam isso perfeitamente. Porque nenhum judeu havia feito essa declaração. Porque todo judeu sabia que eles não eram ninguém. Todo judeu sabia que eles não tinham vida em si mesmo. A vida que eles tinham recebido do eu sou. Então, quando Jesus ele aparece em João e faz essa declaração, essa sua primeira declaração, eu sou o pão da vida, eles entenderam que Jesus Cristo estava declarando que ele era o próprio Deus. Mas essa afirmação de Jesus, eu sou o pão da vida, quando Jesus Cristo fala, eu sou o pão da vida, o que Jesus Cristo estava querendo fazer era mudar a perspectiva que o povo tinha em relação às coisas materiais. Porque o povo, eles estavam naquele contexto do milagre, da multiplicação. O povo viu Jesus Cristo multiplicando pão e sobrando pão, e o povo ficou encantado com aquilo dali. Aí Jesus Cristo muda a perspectiva do materialismo. Jesus Cristo tenta tirar a perspectiva dessas coisas materiais e apontar para algo eterno. Aí Jesus Cristo fala para eles, vocês estão aí abismados, encantados com o pão que vocês receberam. Vocês estavam aí dizendo que os antepassados de vocês comeram pão no deserto. Lembra daquela cena do maná, que Deus mandou maná, aquele pãozinho para o pessoal? Eles estavam jogando na cara de Jesus que eles viram um milagre muito maior do que Jesus Cristo tinha feito. Eles estavam dizendo assim, olha, os nossos antepassados viram um milagre muito maior, viram um pão caindo do céu. Aí Jesus Cristo está tentando tirar essa perspectiva desse pão material, desse milagre, e trazer para uma perspectiva de eternidade. Jesus Cristo estava falando para o povo, olha, esse pão que vocês comeram eles, daqui a pouco vocês sentiram fome. Os antepassados de vocês comeram desse pão, e eles voltaram a sentir fome. Os antepassados de vocês comeram desse pão, e eles morreram no deserto. Mas eu sou o pão da vida, e aquele que come desse pão, aquele que come dessa carne, vai ter vida eterna. Jesus Cristo faz uma mudança de perspectiva. Aí a segunda declaração de Jesus, ela ocorre em João capítulo 8, verso 12. Jesus Cristo vira e fala, eu sou, olha o eu sou aparecendo pela segunda vez. Eu sou a luz do mundo. Quando Jesus Cristo fala, eu sou a luz do mundo, Jesus Cristo estava inserido em um contexto constrangedor. Por quê? Jesus Cristo estava ensinando e os mestres da lei chegam com uma prostituta, com uma mulher que foi pega em adultério. E os homens jogam essa mulher lá para Jesus e falam assim, olha, a lei está mandando a gente apedrejar essa mulher. O que esses homens estavam querendo dizer? A lei é a nossa luz. A lei que está nos direcionando, a lei está nos direcionando. Aí Jesus Cristo, implicitamente, vira para eles e diz, mas a lei não é a luz. O que eles estavam querendo dizer é, nós estamos sendo iluminados porque nós estamos obedecendo a lei. Aí Jesus Cristo vem e fala, implicitamente, que a lei não foi instituída para ser obedecida. A lei foi instituída justamente para nós entendermos que nós não temos capacidade nenhuma para poder obedecê-la. E para isso nós precisamos da graça de Deus, para poder obedecer a lei, nós precisamos da graça de Deus. Por conta própria nós não iremos conseguir fazer isso. Então Jesus Cristo vira e fala, queridos, a lei não é a luz, a minha graça é a luz. Eu sou a luz, então vocês precisam olhar para mim para poder ser salvos e não para a lei, porque a lei não pode salvar vocês. Então ele declara, eu sou a luz do mundo. Essa foi a segunda declaração de Jesus. A primeira foi, eu sou o pão da vida, e a segunda foi, eu sou a luz do mundo. E agora nós vamos ler a terceira declaração de Jesus. Abra aí comigo no Evangelho de João, capítulo 10, verso 7, a terceira declaração de Jesus, o terceiro eu sou dele.
João 10:7. E depois você fica aberto aí em João, que nós vamos recorrer a esse texto novamente. João 10:7 diz assim: então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Vou ler novamente. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Senhor, dá sabedoria para a gente nessa noite, Pai. Fala ao nosso coração. Foi o Senhor mesmo que diz que o Senhor escondeu essa sabedoria, escondeu essa revelação dos mestres e dos sábios, e o Senhor a revelou para os simples de coração. Senhor, que o Senhor possa encontrar simplicidade no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Quantos aqui já ouviram uma mensagem e não entenderam nada? Fala a verdade, irmão. Pode falar a verdade. Pode falar a verdade. Bom, mentir na igreja é pecado duplo, tá? Você que ouviu uma mensagem, aquela mensagem que tu ouviu, tu falou assim, Jesus, o que ele está falando? Você ouviu a mensagem e você falou assim, Senhor, o que esse homem está querendo dizer? Ele foi para a física, astronomia. Jesus, o que é isso? E você não conseguiu compreender a mensagem que foi pregada. Olha comigo no verso 1 do capítulo 10. Olha aí comigo, verso 1. Diz assim, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Preste atenção agora no verso 6. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Jesus acabou de pregar. Quando Jesus termina a pregação, ele olha para a cara das pessoas e tem um coçando a cabeça, tem outro bocejando e ele diz, ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada daquilo que eu falei. Ele está falando de porta, ele está falando de ovelha, ele está falando de ladrão, ele está falando de uma porção de coisa. Aí o povo está ouvindo e está falando assim, gente, será que ele está falando do jogo detetive? O pessoal não estava entendendo, não estava entendendo a pregação de Jesus, não estavam entendendo aquilo que Jesus Cristo estava querendo falar para eles. Aí Jesus Cristo faz assim, tá bom, olha só, vocês não entenderam nada, né? Deleta tudo, esquece. Vou falar outra coisa para vocês, verso 7. Então Jesus afirmou, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Jesus Cristo, ele começou uma mensagem, terminou a mensagem, as pessoas não entenderam a mensagem de Jesus. Aí Jesus começa uma outra mensagem que o povo pudesse entender. E ele usa a porta das ovelhas como referência. Quando você ouve Jesus falar, eu sou a porta das ovelhas, para você pode não ter significado nenhum. Você pode olhar para isso e falar assim, o que ele está querendo dizer? Que ele é uma porta de madeira, uma porta de ferro, uma porta de alumínio? Será que ele está querendo dizer que ele é uma porta? Não, não é essa alegoria que Jesus está fazendo. Todo judeu, do mais simples ao erudito, entendeu perfeitamente o que Jesus Cristo estava querendo dizer quando ele afirmou, eu sou a porta das ovelhas. Vou te explicar por quê. Para todo judeu, do mais simples ao mestre, Jerusalém é a cidade santa. Fato. Todo judeu considera Jerusalém a cidade santa. O que cerca Jerusalém são os muros de Jerusalém.
E esses muros de Jerusalém possuíam 12 portas. Os muros de Jerusalém possuíam 12 portas, hoje apenas 8, mas naquela época possuíam 12 portas. E uma dessas portas dos muros de Jerusalém era a porta das ovelhas. Recentemente o pastor Marcos Zawad pregou aqui em um domingo de manhã falando sobre os muros de Jerusalém e citou algumas portas. As portas das ovelhas. Essa porta das ovelhas, espiritualmente falando, era a porta mais importante que existia. Por quê? Porque foi a única porta que foi consagrada. Se você abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 3, verso 1, o sumo sacerdote, Eliasabe, ele consagra essa porta das ovelhas. Aí você pode olhar e falar assim, pastor, qual era a função da porta das ovelhas? Essa porta das ovelhas, ela era estreita. Não era para homem passar. Não era para os seres humanos passar. Nessa porta das ovelhas, só quem passava eram os animais. Nessa porta das ovelhas, só quem passava eram as ovelhas. Quando as ovelhas passavam por essa porta, elas davam de cara com o templo, e do outro lado davam de cara com o tanque de Betesda. Então as ovelhas passavam pela porta e iam direto para o tanque de Betesda. Fazer o que no tanque de Betesda? Se lavar, se purificar, porque elas seriam sacrificadas. Essas ovelhas que passavam pela porta das ovelhas precisavam ir para o tanque de Betesda, tomar um banho, se purificar, se lavar, porque elas seriam mortas pelo pecado do povo. Aí você fala assim, pastor, que interessante, Jesus Cristo curou uma pessoa no tanque de Betesda. Se o tanque de Betesda, pastor, era para os animais tomar banho, o que os paralíticos, os coxos, estavam fazendo no tanque de Betesda? Os enfermos, os doentes, os paralíticos, eles não podiam entrar no templo. O tanque de Betesda ficava atrás do templo. O máximo que eles conseguiam chegar era no tanque de Betesda, porque era permitido. Então é por isso que você tinha ali coxo, paralítico, e a água que alimentava o tanque de Betesda, ela saía do templo. A água que saía do templo, ao contrário, perdão, ela alimentava o tanque de Betesda. E esses enfermos achavam que pelo fato dessa água sair do templo e alimentar o tanque de Betesda, eles acreditavam que eles poderiam ser curados. Por isso que naquela passagem, o homem está esperando as águas serem agitadas para ele poder entrar e ser curado, porque havia esse entendimento de que essas águas do templo podiam curar as pessoas. E agora Jesus Cristo, ele fala que ele é a porta das ovelhas, todos os judeus entenderam. Todo mundo falou assim, entendi, captei a mensagem. Ele é a porta das ovelhas. Jesus Cristo, quando ele afirma que ele é a porta das ovelhas, ele está nos trazendo, ele queria trazer uma perspectiva de sacrifício e morte. Porque a ovelha passava pela porta, e esse ritual era alimentado durante anos, do sacrifício da ovelha que se lavava e morria pelo sacrifício do povo. E agora Jesus Cristo, quando ele diz, eu sou a porta das ovelhas, ele está dizendo, olha, essas ovelhas que vocês estão vendo, essa porta que vocês estão vendo, é uma sombra daquilo que vai acontecer, porque eu sou o Cordeiro de Deus que vou tirar o pecado do mundo, eu sou o Cordeiro de Deus que vou morrer de uma vez por toda em favor de vocês. Vocês podem olhar para mim e entender que eu sou a porta das ovelhas.
Isso é só uma sombra daquilo que vocês estão vendo. Isso é só uma sombra. Aí o escritor aos Hebreus, capítulo 10, verso 8, do verso 8 até o verso 10, ele vem dizendo assim: olha, sacrifícios, holocaustos e ofertas pelos pecados, tu não quisestes receber, porque eles foram feitos conforme a lei. Aí no verso 9, Jesus Cristo se coloca nesse versículo, e Jesus Cristo diz assim: eu estou aqui para fazer a sua vontade, eu estou aqui para realizar a sua vontade, ó Deus, cancela o primeiro e estabelece o segundo. Aí no verso 10, o escritor aos Hebreus diz assim: foi por causa do sacrifício de Jesus, único sacrifício de Jesus, que nós somos santificados. Quando Jesus Cristo, ele afirma que ele é a porta das ovelhas, ele está querendo dizer que todo o universo, preste atenção, ele está querendo dizer que todo o universo vai ser sustentado pelo seu sacrifício. Não vai haver vida fora do sacrifício dele. Não vai haver esperança, não vai haver sonhos distante desse sacrifício único que ele realizou. Ele está dizendo que agora todo o universo vai ser sustentado pelo sacrifício realizado na cruz do Calvário. Por mais que vivamos em uma complexidade, porque a vida ela é complexa, por mais que nos achemos merecedores desse sacrifício, ou por mais que a gente possa se achar indigno desse sacrifício, a grande verdade é que todo o universo, todas as coisas, tudo que existe, todo ser que respira, é sustentado por esse sacrifício. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, no verso 1, 2 e 3, ele vem dizendo assim: Deus antigamente falou de muitas formas e de diversas maneiras aos nossos antepassados pelos profetas, mas nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho. Olha o Filho que sustenta todas as coisas pelo seu sacrifício aparecendo. Nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas e criador do mundo. No verso 3 ele vem dizendo assim: ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do seu ser, e ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Tudo que existe é sustentado por ele. Por isso que ele diz: olha, sem mim vocês não vão conseguir fazer nada, porque sem mim não há vida. Sem mim vocês não vão conseguir realizar. Sem mim vocês não conseguem nem morrer. Porque Lázaro tentou morrer e ele não queria. Então ele chega lá no túmulo e fala assim: Lázaro, teve que falar Lázaro, porque quando o autor da vida fala, todos os mortos obedecem. Então ele falou: gente, olha só, é só o Lázaro, mas vai chegar um dia que eu vou chamar todos vocês para a vida novamente. O que ele está querendo dizer quando ele afirma: eu sou a porta, eu sou a porta dessas ovelhas.
Eu sou a salvação única, eu sou o sacrifício perfeito, eu sou o Deus encarnado, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o apóstolo Paulo, o Paulo é fantástico. Já falei que se eu não fosse cristão eu seria Paulão. Aí o apóstolo Paulo em Romanos 7, verso 20, ele tira as palavras da nossa boca. Quando eu vejo Paulo falar, eu me sinto falando. Porque começa o verso 20 dizendo assim: a bondade que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu detesto, as coisas que eu detesto, o mal que eu detesto, esse mal eu faço. E se eu faço o mal que eu não quero, já não sou mais eu, mas é o pecado que habita em mim. Eu no meu íntimo eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo uma outra força atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a minha mente, me escravizando na lei do pecado. Aí ele brada dizendo: miserável é o homem que eu sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Aí ele se lembra que existe uma porta, ele se lembra que existe um cordeiro, e ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus pelo cordeiro imaculado, graças a Deus pelo cordeiro que venceu na cruz do Calvário, graças a Deus. Graças a Deus por ele. Eu olho para isso e falo: uau, esse sou eu falando. É tudo que eu queria dizer. Que as coisas boas que eu queria fazer eu não consigo, e os trecos que eu não queria eu faço, e eles me dominam os membros do meu corpo, guerreiam contra a minha mente. Aí eu falo: existe uma esperança, existe um cordeiro, existe uma porta. O que Jesus Cristo está querendo dizer com essa afirmação é exatamente isso. Mas ele vai continuar. Lembra daquela mensagem que a galera não entendeu? Que agora ele tinha entrado numa outra mensagem, que ele pregou aquela primeira palavra, e o pessoal falou assim: entendemos nada. Agora ele vai voltar para aquela mensagem. Ele começou a falar que ele é a porta, ele se esqueceu parou de falar do ladrão, parou de falar do porteiro, parou de falar de uma porção de gente, e ele começou a falar de que ele era a porta. Agora ele vai parar. Olha o que vai acontecer aí com você, olha comigo. João, verso 11, João 10, 11. No 9 ele vai voltar a dizer: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Aí ele vai dizer: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Aí no verso 11 ele vai dizer: eu sou, o quarto eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para tomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai.
O quarto eu sou de Jesus é: eu sou o bom pastor. Aí ele começa a falar dos ladrões de novo. Aquilo que ele começou a falar lá em cima, ele volta a falar de novo. Você sabe o que é um aprisco? Quantos aqui sabem o que é um aprisco? Um curral de ovelhas. Poucas pessoas, né? Projeta uma imagem para mim aí, fazendo um favor. Peguei um curral de ovelhas, só para poder ilustrar o que eu quero falar para você. Isso aí é um curral de ovelhas, isso aí é um aprisco. É um aprisco que era muito usado naquela época. É claro, hoje tem os mais sofisticados, mas a grande maioria dos apriscos eram assim. Você vê pedras e ali dentro ficavam as ovelhas. Você está vendo que ali tem uma portinha? Está vendo? Nessa portinha não tem porta, tem um vão ali, não tem porta. Então, o pastor, quando colocava as ovelhas dentro do aprisco, pode tirar a imagem, ele se sentava nesse vão, e ele se tornava a porta. Ele sentava ali, as ovelhas não podiam sair, porque para as ovelhas saírem, elas tinham que passar pelo pastor. E os lobos, os animais selvagens, se eles tentassem atacar algumas ovelhas, eles teriam que encarar quem primeiro? O pastor. Aí ele vem dizendo assim: eu sou o bom pastor, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Porque naquela época existiam pastores que eram pagos para poder tomar conta das ovelhas. Aí os caras se sentavam ali na brecha. Mas quando vinham os animais, sabe o que eles faziam? Perna para quem te quer. Metiam o pé. Aí Jesus Cristo vem dizendo: eu não. Eu sou o verdadeiro pastor. Eu tenho vara e eu tenho cajado. Está lembrado do Salmo 23? A sua vara e o seu cajado fazem o quê? Me protegem. Então, quando se levanta um inimigo, eu uso a vara para poder afastar, porque eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Quando aparece algum ladrão, eu brigo com ele, porque eu sou o bom pastor. E quando uma ovelha, ela foge, quando uma ovelha está em apuros, você acha que eu vou bater nessa ovelha? Você sabe por que ele tem vara e cajado, irmão? Sei, pastor, para poder bater. A igreja precisa apanhar. Sabe por que ele tem vara e cajado? Sabe por que ele tem aquele cajado que faz quando a ovelha se desvia, quando a ovelha cai no penhasco, ele pega o cajado, vai lá na pontinha e puxa a ovelha de volta. O seu cajado me protege. Sabe por que ele tem vara? Sei, pastor, para poder dar na igreja que ela está precisando. Ele é o bom pastor. Os homens fazem isso. Os homens dão. Os homens batem. Os homens não medem as palavras. Os homens saem falando aquilo que dá na cabeça. Os homens são maus. Mas ele não. Ele usa a vara. Porque quando vem um animal, quando vem um inimigo, ele pega a vara e deixa a ovelha em paz. Porque ele dá a vida pelas ovelhas. E essa vida que ele dá é uma vida perfeita, preste atenção nisso. Ele vem dizendo assim: olha, ninguém me matou, ninguém vai me matar, sou eu que dou a minha vida. Sabe por que ele está falando isso? Porque Romanos vem dizendo que o salário do pecado é a morte.
Quando a morte tentou abraçar Jesus, quando a morte tentou envolver Jesus, ela não conseguiu retê-lo, porque nele não havia pecado. Foi por isso que ele venceu a morte. Quando a morte o envolve, ela fica no vácuo, porque ele era santo, ele era puro, ele era uma ovelha imaculada, ele era o Cordeiro de Deus. Então a morte ficou no vácuo, a morte não conseguiu retê-lo. Aí ele diz: eu dou a minha vida e eu a tomo de volta, porque eu sou puro, porque eu sou santo, porque eu sou verdadeiro. Yes! Não deu para reter. Não deu para reter, tentou abraçar, não consegue. Aí foi por isso que ele voltou, e é por isso que ele pode dizer: eu venci a morte, eu venci a morte porque eu sou santo, eu venci a morte porque eu sou puro, eu venci a morte porque em mim não havia pecado, eu venci a morte porque eu sou santo. Aí por isso que Paulo fala: aí morte, cadê a sua vitória? Cadê a sua vitória? Porque não houve vitória. A vitória foi do Cordeiro de Deus. Isso é tão fantástico. Isso é tão sublime. Isso é tão maravilhoso. Isso é difícil de expressarmos com as palavras. Isso foge da nossa compreensão. Isso é tão verdadeiro. Isso foge da nossa compreensão. Por isso que é impossível entendermos esse amor de Deus. Por isso que é impossível entendermos o amor do Pai. Nós temos apenas que aceitá-lo. Porque quando olhamos para a nossa condição, uma condição tão caída, uma condição tão falha, pessoas como nós, porque nós não somos santos, nós não somos flores que se cheirem, nós não somos, com o nosso coração. E a gente ouve isso do pastor: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Lembra do aprisco? Está lembrado daquele aprisco? Está lembrado? Existiam momentos que várias ovelhas iam para aquele aprisco, ovelhas de outros locais, e ficava uma mistura só de ovelha. Aí você fala assim: pastor, elas tinham marca? Não, ovelha não é gado, não tinha marca. Ué, pastor, ninguém metia a mão na ovelhinha do outro, não? Quando saía um grupinho, é tudo igual, tudo branquinho, não ia o pessoal junto, não? As ovelhinhas não seguiam, não? O pastor chegava naquela brechinha ali e chamava as ovelhas. As ovelhas daquele pastor, elas saíam, porque elas conheciam a voz do pastor. E as demais ovelhas ficavam. Chegava outro pastor e chamava as suas ovelhas, e as ovelhas daquele pastor saíam. Pastor, não existia o risco de uma ovelha ir com outro pastor, porque as ovelhas conheciam a voz do pastor. Aí Jesus Cristo vem dizendo: eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, não são desse tempo, não são dessa época, mas essas ovelhas, quando eu chamá-las, elas virão, porque elas vão reconhecer a minha voz. Essas ovelhas é a igreja do Deus vivo. Nós iremos reconhecer a voz do nosso pastor.
podemos estar em outro aprisco, em uma outra época, mas o pastor é o mesmo, a voz é a mesma, essa voz suave, como o som de muitas águas, os olhos como chamas de fogo são o mesmo, os cabelos brancos são os mesmos, na coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a tatuagem é a mesma, é o mesmo Deus, fantástico, 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 o que Ele faz é fantástico, o que Ele faz é fantástico. Irmão, tu sabe que não vai dar para poder terminar hoje, né? Vamos orar aí para Jesus, abrir uma outra oportunidade para poder pregar a parte 3. Temos aí mais 3 eu sou de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a videira verdadeira. Isso aí a gente vai estar falando em outro momento, em uma outra ocasião. Fecha aí os seus olhos. Jesus, tua voz é maravilhosa. Seu nome, Senhor, é maravilhoso. Quando a gente olha para a nossa condição, quando a gente olha para quem nós somos, Senhor, a gente só pode pedir obrigado pela sua misericórdia. Porque só o Senhor, que é o bom pastor mesmo, e é capaz de dar a sua vida pelas ovelhas. Obrigado, Deus. Obrigado. Os irmãos que vão servir a mesa podem se posicionar. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus.